atento a todos os detalhes. Foram 101 dias fechada no interior da casa mais famosa do país. É a primeira mulher a vencer a Casa dos Segredos. Peço então um grande aplauso para a Elizabeth. Olá! Tudo bem? Pode vir por aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, por favor. Bem-vinda, Elizabeth, bem-vinda. A minha primeira pergunta é, já teve tempo de respirar ou não? Mais ou menos, não muito. Mais ou menos. Nem de matar saudades da vida cá fora? Não, impossível, ainda não. Ainda não, é muito pouco tempo, Sim, não é? muito pouco. Bem, eu queria, antes de falarmos desta experiência da Casa dos Segredos, conhecer um bocadinho melhor a Elizabeth, porque andei a ler muitas coisas sobre as coisas que os vizinhos dizem sobre si, a família, e toda a gente fala de si de uma maneira muito carinhosa e de uma maneira até muito elogiosa, elogiando muito a pessoa que é. E, portanto, já que a tenho aqui ao pé de mim, vamos lá conversar. Ok. Primeiro, nasceu numa família grande ou numa família, enfim, com poucos irmãos? É assim, em relação a mim, só sou eu. Só? Os meus pais, sim, tenho alguns irmãos, sim. Alguns irmãos. E o que é que se recorda da sua infância? Como é que foi a sua infância? Assim, a minha infância assim, foi passada com um pouco de dificuldades monetárias, mas do resto recebi todo o carinho, todo o amor por parte dos meus pais. Sempre fizeram o melhor por mim e fico-lhes muito grata por isso. Ou seja, uma família humilde, Sim. mas pelo menos colinho não faltou. Sim, sim, Colinho sou filha não única, tive muito mimo. Pois imagino, filha única, os pais pelo menos só se dedicavam à Elizabeth, Sim, não é? sim. Quando a Elizabeth nasceu, já os problemas de saúde que afetavam os olhos, enfim, da sua mãe, já era uma coisa que estava realmente instalado na família, Elizabeth, quando nasceu? Sim, desde há muito tempo. Ou seja, tinha começado o quê? Com a sua avó? Porque isto já vem de trás. Já vai há muitas gerações atrás. Disseram que ao final da quarta geração parava, mas não parou, continuou. Mas o que é que se passa afinal? Ou seja, que problema nos olhos é que tem a sua mãe e no fundo, as suas tias ou as outras pessoas, não é? Da família materna? Chama-se retinite pigmentar. E pronto, é um problema genético que é difícil ter cura por ser mesmo genético e que vai passando de pais para filhos e sucessivamente. Mas a sua mãe começou a perder a visão com que idade? Muito jovenzinha? Eu sei que ela, quando era nova, ainda usava óculos, mas não adiantava de grande coisa e cada vez foi vendo menos. Penso que agora está mais ou menos estável, mas está muito reduzida. Ela vê... Vamos lá ver. Qual é a capacidade da sua mãe de visão? O que é que ela consegue ver? Menos de 10%. Menos de 10%? Sim. Ui, mas isso é muito pouco. Sim. E vê melhor de uma e pior de outra. Mas então significa que ela consegue fazer a sua vida autonomamente, Elizabeth? É assim, em casa, às vezes, pronto, se uma porta de um armário está aberta, ela vai contra o armário, às vezes é capaz de ir nas escadas, tem que estar muito concentrada. É assim, o que comanda nela é mais a cabeça, porque a visão não é para aí. Se ela tiver, pronto, calma, tranquila, ela consegue se organizar. Quando entra em stress, aí é difícil para ela. Mas ela só domina um espaço, o quê? Como a casa que conhece bem. Sim. Se, por exemplo, ela precisar de sair para ir fazer umas compras ou ir ao médico, se calhar precisa de companhia ou não? Ou consegue ir sozinha? Ela, tudo o que é perto, ela anda com um bocado de receio. É assim, às vezes ela vai na estrada, se a linha não estiver bem marcada, ela já vai no meio da estrada. Tenho um pouco de receio que ela ande na rua, mas ela gosta de se sentir independente, acima de tudo, e às vezes força para poder andar, mas é muito perigoso Até para porque é ela. uma mulher jovem. Quantos anos tem a sua mãe? 54. Jovem, muito jovem, meu Deus. Portanto, acabou por ter de deixar o trabalho, se calhar cedo, não? A minha mãe? Sim. Ela trabalhou só quando era nova numa fábrica, mas mais nada. Pois, porque os olhos aqui não ajudavam e se calhar não arranjou alternativas. Não, é impossível. Agora, a Elizabeth muito cedo procurou a sua independência, talvez por perceber que também tinha de ser, talvez a expressão seja um bocadinho forte, mas ser um bocadinho também mãe da sua mãe. Portanto, procurou a sua independência cedo. Conte-me lá, até onde é que estudou? Até onde é que foram os seus estudos? É assim, agora estou a concluir o mestrado. Com a entrada da casa dificultou-me isso, mas só falta apresentar a tese. E trabalhar? Também porque acumulou. Trabalhar. Eu trabalhei enquanto estava a fazer o meu estágio, o ano passado. Dei aulas de grupo, de zumba, que já falei muito, e outras coisas. E agora parei.
E conseguia, ou seja, os seus pais conseguiam ter aqui uma situação mais ou menos organizada para que conseguisse estudar sem ter de trabalhar tanto, porque realmente, assim, fazia algumas coisas, mas não tinha que, enfim, procurar um sustento total. Os seus pais conseguiram, apesar de tudo, ajudá-la um bocadinho financeiramente? Ou era ao Era contrário? mais a família, sem ser os meus pais, as minhas tias, assim, também muito me ajudaram. Assim, eu sempre recebi bolsa de estudo. Enquanto não recebia a bolsa de estudo, a minha família ajudava-me e depois eu, quando recebesse, dava-lhes. Porque os seus pais têm uma situação bastante delicada em termos financeiros, não é? Sim. A sua mãe deve receber, imagino eu, uma reforma muito pequenina ou um subsídio muito é uma pequenino. pensão de invalidez, sim. Uma pensão de invalidez muito pequenina. E o seu pai ainda trabalha, Elizabeth? O meu pai não. Não trabalha? Ele só está a cuidar de um senhor à noite só. Dorme com ele, faz a companhia e dou um pequeno valor para ele estar a ajudar o senhor, não é? Então quem é o sustento da casa? Os meus pais são divorciados. Não... Mas quem é o sustento da casa? Porque a sua mãe vive consigo. Sim, é a minha mãe. É com um pouco da minha mãe e a bolsa que eu fui recebendo também ajudava para lhe ajudar em casa. Tirava para os estudos e para a casa. Grande economia que vocês fazem, meu Deus. Imagino eu sei que os seus pais são divorciados, mas eu faço esta pergunta porque às vezes, embora divorciados, podia haver aqui, até pela situação delicada em que se encontra a sua mãe, haver eventualmente uma ajuda do seu pai. Ele tenta, mas não é fácil. Mas não é fácil para ele. Pronto, podia haver esta ajuda, já que ela está numa situação tão delicada e a Elizabeth, enfim, também estava a estudar. Agora, estando vocês só as duas, e já estão só as duas há muitos anos? Sim, já há alguns, sim. Já há alguns anos? Não sei ao certo, mas já vai há alguns. Devem ser as maiores companheiras desta vida. Sim, dá-nos muito bem. As maiores amigas desta vida. Sim, temos as nossas discussões, mas isso faz parte. Toda a gente tem. Isso faz parte, ela me pôr bem na linha. Falam de tudo as duas? Quase tudo. Eu tenho um pouco de receio de falar. Eu sei que a minha mãe gosta muito de falar e às vezes pode-lhe sair uma palavra ou outra em conversa com amigas e eu prefiro que não se saiba muito da minha vida. Porque sabe como é que é nas aldeias, não é? Fala-se um bocadinho, depois acrescenta-se mais outro bocadinho. Há coisas, pronto, que eu falo, quase tudo. Outras pequenas coisas que eu guardo para mim. Nada de especial. Mas e como é que foi a vida da Elizabeth até entrar na casa? Para além dos estudos, de dar as aulas, era muito namoradeira, não era? Saía muito com as amigas, era mais recolhida em casa? Explique-nos, conte-nos para nós percebermos. É assim, os meus últimos anos namorei muito tempo, não saía muito, apenas com o namorado. E a minha mãe também, quando eu era novinha, não me deixava sair. Não sei, devia ser por ser filha única. Marcava-me sempre horas, estava-me sempre a ligar para eu voltar. Não me deixava. Eu tinha muito receio que me acontecesse algum perigo. E lá está, eu acho que é por ser filha única que ela não me deixava abusar muito nas saídas. E, portanto, habituou-se a uma vida sem nada de extraordinário até entrar na casa? Sim. Agora, o que é que a levou a esta aventura? É assim, achava giro a experiência, achava divertido, achava que me ia fazer amadurecer, que era uma boa lição de vida e pronto, e aventurei-me. Mas sabia que ia estar ali com muita gente, se calhar algumas das pessoas não fazia a mínima ideia, enfim, se entenderia ou não com elas. Não teve receio disso, não teve receio de repente dar de caras com uma série de gente que dissesse não tenho nada a ver com nenhuma destas pessoas e vou ter que estar aqui, sabe Deus quanto tempo. Não receou? Não, porque eu sou uma pessoa muito calma e por muito que discutam em minha volta, eu não sei porquê, como é que eu consigo, mantenho-me sempre na minha, sem armar discussão com aquela pessoa. Eu sou uma pessoa que consegue aguentar muito, muito, muito. Mas sem de repente lhe saltar a tampa, como se costuma dizer? Às vezes, mas evito, sim. Mas evita quer dizer que... Guardo para mim, sim. Guarda para si. Sim, sou assim mesmo na minha vida. E não há momentos em que extravasa, houve momentos em que a vimos chorar. Sim, às vezes, lá está, às vezes não aguento, é verdade. E quando não aguenta, chora sozinha ou gosta de ter um ombro para chorar? Claro que uma pessoa gosta de ter um ombro, mas não. Há pessoas que gostam de chorar sozinhas, Elizabeth, estou-lhe a perguntar. Não, é assim, depende, é igual. Logo chora, é o que interessa. Quando estou mal, o que interessa é chorar. Bem, entrou na casa, isto foi realmente aqui uma experiência onde eu não sei se alguma vez lhe passou pela cabeça, Elizabeth, que poderia ser vencedora. Não. Não? Não, vencedora, acho que era demais para mim. Acho que não me enquadrava muito numa vencedora, não sei porquê. Mas... à medida que as semanas iam correndo, na sua cabeça, quem é que achava que poderia vencer a casa? Quem é que lhe parecia talhado? O Bruno Agnes. Desde o início, enfim, desde que foi ganhando confiança? Sim, já achava há muito tempo, sim.
Desculpe, falem-me aqui que o meu auricular foi-se, meninos. Não tenho auricular. É só para perceberem que não estou a receber indicações. E, portanto, achava que realmente eles podiam ser os dois grandes vencedores. Sim. Os dois grandes vencedores. E nessa altura, quando assim pareceu que aquelas duas pessoas estavam talhadas para... sente-se vontade, eu não vou dizer de desistir, mas sente-se vontade de não se importar com o quê? Porque sabe que não vai ser a eleita? Ou isso dá mais fibra para... Não. Estes são os que estão aqui, parece mais talhados, mas eu também vou mostrar que existe. Porque há pessoas que diziam que a Elizabeth era assim muito apagada, era uma pessoa que não era conflituosa, parecia a pessoa menos talhada para... E eis que ela sai vencedora. Foi então, verdade. como é que isto é? É assim, eu não pensava muito pelos outros, pensava por mim, olha, vou tentar ir o mais longe possível. O que vier, virá e pronto, e cada vez que eu ia sendo nomeada, eu voltava à casa, o que achava, pronto, tornei-me mais forte, tanta vez que eu tive para sair e não saí, e fui pensando, se calhar os portugueses até gostam de mim, se ainda não me puseram cá fora, e pronto, e o programa foi passando e eu fui ficando até ao fim. E muito feliz, claro. Muito feliz. Bem, esta ligação que acontece aqui com o Bruno foi uma coisa que deu muito a falar. Estava lá dentro, nem sabe o quanto isto ainda deu continua falar. no desafio. Ainda continua, pronto. Mas enfim, mas deu mesmo muito que falar. Que ideia que tinha dele? Eu sei que ele está lá fora, mas ele não me vai levar a mal as minhas perguntas. No início, que ideia que tinha dele? Quando começou a ouvir as histórias associadas a ele e de que ele era um mulherengo, oh Bruno, isto é tudo pacífica, que era um mulherengo e isto e aquilo, o que é que lhe pareceu quando olhou para ele? Não sei, achava estranho, não é? Essa parte dele mulherengo, mas também achava uma certa piada, sim. Piada porque ou qualquer mulher podia dizer piada, então, mas se eu calho a ter alguma coisa com este indivíduo, isto não me vai correr bem. Não pensava assim? Não, acho que se nós nos sentirmos bem a pessoa, se as duas pessoas estão juntas se sentirem bem uma com a outra, não há necessidade da outra pessoa continuar a ser mulherengo, digo eu. Não acha que é assim tão simples, Elizabeth? Eu quero acreditar que sim. Ou seja, na verdade, nunca se importou com o passado, com as coisas que se diziam, foi deixando que a sua opinião nascesse a sua opinião. Sim, é assim, porque, aliás, muito que soube lá dentro, eu nunca sei, eu tinha que saber a versão dele. Nós cá fora sabíamos muito mais. Pois, eu não sabia também o que é que se passava cá fora. Eu estava a gostar da pessoa que estava a conhecer lá dentro e fui-me deixando levar pelo sentimento e não me ligava àquilo que as pessoas diziam, porque sei que há pessoas que falam... Desculpa. Mas às vezes é mesmo por picar as pessoas e por mal também. É só por maldade? Sim, acho que sim. E então agora como é que estão? Agora que já estão os dois cá fora, que as vossas vidas, enfim, podem tomar um outro rumo, como é que estão? A namorar? Sim, estamos bem. Mas e a namoraram? Isto é uma questão que eu venho desde a última entrevista, onde me disseram... Sim, não sei se... penso que sim, pode-lhe perguntar, mas penso que sim. A namorar. Sim. E está feliz? Estou bem. Está bem. Sim. Sem querer dar passos... Sim, cada coisa a seu tempo. Cada coisa a seu tempo. Sim. Bem, Elizabeth, tenho a certeza que ainda vamos ouvir falar de sítios nos próximos tempos, não é? Porque agora há toda uma nova vida para viver. Desejo-lhe muitas felicidades, tudo de bom e que realmente consiga alcançar os seus objetivos. Aliás, deixou-os bem claros nos últimos tempos que queria aproveitar este dinheiro para ajudar a saúde da sua mãe. Espero que realmente permita concretizar esse objetivo que é tão bonito. Muitas felicidades, Obrigada. Elizabeth. Um grande aplauso. Obrigada.